Como fazer um carrinho se mover usando uma ratoeira? Esse é o desafio proposto pela coordenação das engenharias da Univag. Em primeiro lugar, precisamos entender as forças envolvidas e os princípios da física que estão em jogo. Vamos focar no nosso motor, ou seja, a ratoeira. Ela possui 4 peças, uma base, uma mola, um arco e um gatilho. Ao armarmos a ratoeira puxando seu arco em 180 graus, deformamos a mola, e isso significa muita coisa. O princípio de Hooke diz que uma mola deformada por alguma força externa armazena nessa deformação uma força elástica restauradora, que passa a ser exercida na mesma direção, mas em sentido oposto à força externa. Seguido esse princípio, portanto, há uma energia potencial armazenada a partir da deformação da mola. Isso é dado pela equação da força elástica. FL igual a menos K vezes X. Aqui FL é a força elástica, dada por newtons. K é a constante elástica, dada por newtons por metros. E X é a deformação do objeto, dada em metros. Notem que a constante elástica é negativa, indicando o sentido oposto à força elástica. Ao expressarmos essa relação, é possível montar um gráfico num plano cartesiano, onde o eixo X é a deformação da mola e o Y a própria força elástica, Fel. Notem que ao traçarmos uma reta a partir da origem até o encontro das coordenadas dos eixos X e Y, teremos um triângulo cuja base B é o módulo de X e a altura H é o módulo de Fel, ou da força elástica. Ao calcularmos então a área deste triângulo, iremos encontrar a energia potencial do nosso motor. Então, a energia potencial é igual à área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2, que é igual a deformação vezes a própria força elástica dividido por 2. Como a força elástica é a multiplicação de K por X, temos então que a energia potencial é igual à constante elástica K multiplicada pela deformação da mola X elevado ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Nesta equação, a energia potencial é dada em joules e significa uma capacidade de realizar trabalho. Ou seja, esse motor deve ser capaz de colocar o nosso carrinho em movimento ao transformar sua energia potencial EP em trabalho, W, ou de modo mais direto, o produto entre os modos de força F e do deslocamento D e o cosseno do ângulo formado no gráfico, dando a equação trabalho W igual F de força vezes D de deslocamento vezes cosseno do ângulo no gráfico. Conforme a energia potencial EP é gasta, ela realiza o trabalho e, conforme o trabalho é realizado, a energia cinética EC coloca o nosso carrinho em movimento, dando a equação equivalar EP energia potencial igual a trabalho W igual a delta EC energia cinética. Neste caso, a energia cinética EC é dada pela massa m em quilos, multiplicada pela velocidade v em metros por segundo elevado ao quadrado, e tudo isso dividido por 2, dando a fórmula EC, energia cinética, igual m de massa vezes v ao quadrado de velocidade dividido por 2. Essa transferência de energia potencial é feita por um barbante que, enrolado no eixo e preso ao arco da ratoeira, será capaz de pô-lo em movimento enquanto é puxado e desenrolado girando o eixo, e consequentemente as rodas traseiras em contato com o chão, empurrando as rodas dianteiras e colocando todo o conjunto em movimento. Nessa imagem, temos as forças atuando sobre o nosso carrinho, mas é preciso considerar ainda duas outras, o atrito estático e o atrito dinâmico. Quando em repouso, o carrinho está submetido à força de atrito estático. É preciso vencer este atrito que atua segundo a lei de Newton, com a mesma intensidade, direção, mas em sentido contrário,
a qualquer força que tente tirá-lo de repouso. Todavia, quando esta força de atrito estático é vencida, seu contato com o solo através das 4 rodas sofre a força de atrito dinâmico, que atua no sentido contrário. Nessa primeira equação, temos a força de atrito estática igual ao produto entre o coeficiente de atrito estático e a força normal. Na segunda, temos força de atrito dinâmico, o produto entre o coeficiente de atrito e a força normal. A força de atrito dinâmico dissipa a energia cinética, fazendo o carrinho parar, não imediatamente. E quando a transferência de energia potencial para a energia cinética estiver completa, o carrinho continuará em movimento eterno no mundo sem atrito. No entanto, este atrito, ao agir no sentido contrário ao movimento, seguindo a primeira lei de Newton, a inércia, freia o carrinho até colocá-lo em repouso novamente. Mas não é só isso. Parte do desafio é fazer o carrinho vencer o plano inclinado. Mas o que precisamos saber nesse caso específico? Para vencer o plano inclinado, precisamos ter em mente a gravidade, que tem a sua aceleração de 9,8 metros por segundo quadrado aqui na Terra, o ângulo de inclinação, que vamos chamar de θ, a massa do nosso carrinho e o atrito, mais especificamente a força de atrito, que aqui chamaremos de FAT. Também o coeficiente de atrito, o μ, e a força normal, que nesse caso é igual à força-peso. Assim, temos que levar em consideração a seguinte fórmula: força normal igual a força-peso, ou seja, massa vezes gravidade vezes o cosseno de θ. Como vocês podem observar, a força-peso é a mesma coisa que a nossa força normal. Então, no plano inclinado, a nossa força-atrito será igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E a aceleração, que é igual à gravidade multiplicada pelo seno do ângulo do plano inclinado, ou seja, θ. E tudo isso para fazer um carrinho movido a ratoeira, subir uma rampa e percorrer alguns metros. A física é realmente fascinante.